dominical. Hoje nós iremos estudar uma grande lição, tanto de adultos quanto de jovens. Eu desejo que você seja muito edificado nas lições da Escola Bíblica Dominical, a qual são transmitidas, aqui através da página da igreja, e é um prazer muito grande poder estar aqui com todos. Você que entrou agora, vai compartilhando esta live, vai compartilhando o link, para que outras pessoas também sejam edificadas com os ensinos da Escola Bíblica Dominical. Eu me chamo Evangelista Igor Feitosa, nós somos coordenador, superintendente geral da Escola Bíblica Dominical, e nós iremos tratar sobre a terceira lição, tanto a lição de adultos quanto a lição de jovens. Está comigo aqui hoje o evangelista Felipe, ele estará ministrando a lição de jovens. O evangelista Felipe, ele está ali já preparado, afiado para transmitir a lição de jovens para todo o público que estarão assistindo. Mas antes, eu quero orar com você. Chame toda a sua família, chame os seus filhos, chame a sua esposa, o seu marido, e vamos juntos adorar a Deus na Escola Bíblica Dominical, porque Escola Bíblica Dominical é o lugar de toda a família, onde aprendemos acerca da Palavra de Deus. Pegue lápis, pegue papel, pegue a sua revista da Escola Bíblica, pegue a sua Bíblia e vamos juntos estudar. Vamos, nesse momento, fazer uma oração para nós darmos início à lição da Escola Bíblica Dominical. Nós iremos começar com a lição de jovens. O evangelista Felipe estará ministrando a lição de jovens. Mas, enquanto isso, vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã de domingo, aonde nos reunimos todas as vezes para estudar acerca da tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo. Obrigado, Senhor, pelo Senhor nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo o mal. Que nesta manhã possamos ser edificados pelo ensinamento da tua palavra. Que o teu Espírito possa nos ajudar na compreensão, no entendimento da tua palavra. Que o nosso coração esteja inclinado, Senhor, e desejoso para obter o conhecimento da tua palavra. Abençoa os lares, abençoa as famílias, abençoa o teu povo, abençoa a liderança da igreja, abençoa a liderança, Pai, deste país, meu Senhor. Que o teu nome seja cada dia glorificado em nossas vidas e através da tua igreja, para a glória do teu santo nome. Senhor Deus, continua conosco, em nome de Jesus. Nós iremos agora chamar o evangelista Felipe, que estará transmitindo a lição de jovens para todos nós. Evangelista Felipe. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Uma vez mais estamos juntos aqui para aprender mais da palavra do Senhor. Sou o ministro Felipe. Estamos aqui juntos para compartilhar com os irmãos ensinamentos acerca da Bíblia Sagrada. Irmãos, estamos na nossa terceira lição de jovens, um tempo de conquistas, baseado no livro de Josué. Uma lição, uma revista muito maravilhosa e que vem enriquecendo o nosso conhecimento e também trazendo, assim, grandes conquistas para a nossa vida espiritual. Acompanhe comigo na lição de jovens. Você que é jovem, convido também toda a UMADEC, você também adulto, você também senhor, senhora, que quiser acompanhar esta lição, acompanhe conosco, pegue a sua Bíblia, pegue um papel, uma caneta, para assim aprendermos acerca da palavra do Senhor Jesus. Vamos assim então aprender hoje sobre a nossa terceira lição, dia 19/4/2020, com o tema da lição Preparativos
para a conquista. Uma lição maravilhosa que vamos aprender um pouco mais sobre este tema tão precioso para a nossa vida cristã. O nosso texto do dia diz: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Provérbios, capítulo 21, versículo 31. A nossa síntese diz: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos exércitos. Louvado seja o grande nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, também aqui não poderia deixar de agradecer e citar o nome do nosso pastor-presidente, pastor Milton Carvalho, também louvar a Deus pela vida do superintendente-geral da Escola Bíblica Dominical, evangelista Ito Feitosa. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela confiança. Que Deus nos abençoe hoje eternamente. Também saudação ao nosso coordenador-geral da UMADEC, evangelista Edivaldo, a missionária Deus Ilete, que Deus abençoe o santo nome de Jesus e toda a diretoria da UMADEC. Deus abençoe. Acompanhe conosco o nosso texto bíblico, para você que não tem a revista de mocidade, se encontra no livro de Josué, capítulo 2, os versículos 1, 9, 11, 23 e 24. Acompanhe conosco Josué, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: E enviou Josué, filho de Nun, 2 homens desde Sintim até a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Versículo 9. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Versículo 11. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Aleluia. Versículo 23 nos diz: Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram, e vieram a Josué, filho de Nun, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. Versículo 24. E disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até os moradores estão desmaiados diante de nós. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Uma palavra poderosa, uma palavra de fé, pronunciada por Raabe, uma mulher que nós vamos conhecer um pouco mais também sobre a sua história no decorrer desta lição. Irmãos, vamos assim para a nossa introdução, para nós compreendermos melhor do que se tratará esta lição. E o comentarista desta lição nos diz o seguinte: depois de ouvirem as últimas instruções de Moisés, podemos perceber, mediante a leitura do texto bíblico, que os hebreus estavam agora melhor organizados, conscientes de sua missão histórica e mais disciplinados. Com a chegada deles às fronteiras da Terra Prometida, o discurso final e a morte do líder Moisés, Josué já estava devidamente confirmado como comandante-chefe em seu lugar. O povo entendeu que estava chegando um novo tempo para suas vidas. A promessa que há séculos pairava sobre a nação agora torna-se-á realidade. Os hebreus sabiam que, como no episódio do Mar Vermelho, Deus precisava intervir fortemente para que eles pudessem entrar na terra prometida. Então Josué ordena ao povo, pela fé, que faça os preparativos para atravessar o Jordão e conquistar a herança. Glória a Deus. Vamos adentrar agora nos nossos tópicos. O primeiro tópico diz assim: Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Esse texto se encontra em Josué, capítulo 1,
versículo 10 ao versículo 18. Acompanhe conosco para que possamos assim aprender mais da palavra do Senhor. Nosso primeiro subtópico diz assim: provede-vos de comida. Irmãos, interessante lembrar que essa história, sabemos bem que o povo hebreu, quando ele sai do Egito, a caminhada até a terra prometida era uma duração de cerca de 40 dias. Mas, por conta da desobediência, da murmuração e contra também a revolta do povo para com o seu Deus, a quem tirou eles do Egito e da escravidão, eles assim eles ficaram no deserto cerca de 40 anos. O que era para ser 40 dias se tornou 40 anos por conta da murmuração. E aqui desde já nós aprendemos que quem murmura não avança, não prospera, não evolui, não cresce. Ele fica estagnado. E aquilo que era para ele conseguir uma vitória, uma bênção, rapidamente se prolonga por muito e muito tempo. Então aprendemos que aquele que adora, exalta e deposita a sua confiança no Senhor Jesus é aquele que logo vai prosperar, avançar e vai crescer espiritualmente. Essa é a nossa primeira lição que nós temos nesse primeiro subtópico. E o comentarista vai dizer o seguinte: o livro de Josué narra a história da saga dos hebreus rumo a Canaã. Foram 40 anos de muitas lutas, milagres divinos, rebeliões, surpresas, decepções para o povo, que agora chega ao seu destino. Grande parte dos milagres, como a travessia do deserto, cessou, como o caso do maná. Irmãos, interessante esse comentário do comentarista, a qual ele fala que cessou o maná. Sabemos bem que Deus enviava o maná a cada dia e que estava proibido de o povo guardar o maná para o outro dia, porque logo aquele alimento iria estragar, iria apodrecer e não serviria para o outro dia. Mas por que Deus falou isso para o povo? Para não guardar para outro dia. Porque isto ia gerar a dependência exclusiva no seu Deus. Porque se eu estou atento ao alimento de hoje, ao alimento diário, significa que o amanhã pertence a Deus e Ele vai cuidar de mim. Agora, se eu estou preocupado com o alimento de amanhã, o maná de amanhã, estou guardando, é porque eu estou com um pensamento que amanhã eu não vou ter, que amanhã ninguém vai me prover, que amanhã um milagre não pode acontecer. Mas a nossa segunda lição que podemos aprender aqui é que nós venhamos aprender a viver um dia de cada vez. Que venhamos entender que todo dia é o dia de carregar a nossa cruz. A oração mais famosa do Pai Nosso vai dizer que o pão nosso de cada dia. Então é um dia de cada vez. É a cruz de cada dia. É o pão de cada dia. São as experiências de cada dia que nós devemos ter. Então precisamos aprender a viver um dia de cada vez, porque o Senhor é aquele que cuida de nós todos os dias. Interessante que o Senhor fala em Mateus, capítulo 6, versículo 34, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, algo interessante que também podemos entender nesta lição, nesse primeiro subtópico, é acerca também do ministério de Jesus, acerca dessa vivência de cada dia. Observe que Jesus, ele teve uma idade de 33 anos e meio, e ele se preparou 30 anos da sua vida para um ministério de 3 anos e meio. Então, observamos esse exemplo para a nossa vida. Mas existem muitas pessoas que querem ter uma preparação de 3 anos e meio para um ministério de 30 anos.
E não é assim que funciona. Precisamos aprender a viver um dia de cada vez. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Interessante também que Deus, quando tira o povo do Egito, não leva direto a Canaã. Observe que tudo tem um início, um meio e um fim. Não teria lógica Deus tirar o povo hebreu do Egito e levar diretamente à terra de Canaã. Teria que ter um meio, e este meio se chama deserto. Irmãos, deserto para muitas pessoas é um lugar de sofrimento, é um lugar de morte, é um lugar de escuridão, é um lugar de solidão, é um lugar de perda. Mas eu quero te fazer entender nesta lição que deserto não é nada disso, mas ao contrário, deserto é a escola de Deus para o seu povo. Deserto é onde Deus vai nos moldar. Deserto é onde Deus vai tirar todos os desejos e pensamentos que trouxemos do Egito para até o dia atual. É onde Deus vai arrancar tudo isso e vai começar a nos formar conforme a sua vontade. Deserto é lugar de mortificar a carne e vivificar o espírito. Deserto é lugar de ter um encontro sobrenatural de Deus, como Moisés teve em muitas ocasiões. Deserto é onde nós vamos aprender que nós somos dependentes de Deus exclusivamente no alimento, no vestir e no calçar. E se você depositar a sua confiança em Deus, o seu calçado não vai se desfazer, a sua roupa não vai se desfazer e o alimento de cada dia não faltará na sua mesa. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então, Deus não nos leva para o deserto para nos tentar, porque quem tenta é o tentador para fazer o homem cair. Agora, Deus não pode ser tentado e nem pode tentar. Deus prova alguém para ser aprovado. Então, esta é a palavra que eu tenho para você. Se você está no deserto, Deus está te provando para você mais na frente ser aprovado. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Continue conosco, acompanhando essa leitura maravilhosa e esse aprendizado também para a nossa vida espiritual. E aqui, encerrando esse primeiro subtópico, quero também dizer para os nossos irmãos que existem muitas vezes que nós queremos trazer as preocupações dos problemas anteriores ou futuros que muitas vezes nem vão acontecer. Então, muitas vezes nós estamos preocupados com problemas que nem vão acontecer. E é comprovado que 70% dessas preocupações não vão acontecer no futuro. Muitas vezes você está preocupado com algo que nem vai acontecer. Deposite a sua confiança em Deus e todas as coisas vão ocorrer bem para a nossa vida espiritual e também material. Não deixe que esta preocupação tome de conta da sua vida. Fique tranquilo e deposite para o Senhor, que é Ele quem peleja por nós. Louvado seja o santo nome de Jesus. Irmãos, vamos prosseguir para o nosso segundo subtópico, que diz assim: convoque as tribos. Um subtópico também importante. O nosso comentarista vai dizer o seguinte: os guerreiros da tribo de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés deveriam ser convocados para atravessarem o Jordão e lutarem também pela herança de Deus. Mas uma parte ficaria para proteger mulheres, crianças, bem como o patrimônio que estava na Transjordânia. Estes homens deixaram tudo. E eu friso aqui essa parte também, dizendo: estes homens deixaram tudo e partiram para a guerra, a fim de conquistar aquilo que o Senhor havia prometido. Então, irmãos, nós aqui temos pelo menos algumas lições. A primeira é que nós temos aqui dois tipos de pessoas na seara, na obra, dois tipos de povo
que tem que trabalhar em conjunto, em harmonia. Primeiro, é aquele povo que está sempre pronto para guerrear. E a segunda lição é aquele povo que está sempre pronto para orar, para interceder, para vigiar e cuidar. Enquanto uns estão na guerra, pelejando pela vitória, outros estão vigiando, intercedendo, porque precisamos disso. A segunda lição que nós temos que ter é a seguinte pergunta: um povo foi para lutar, os soldados, mas outro ficou para cuidar. Cuidar de quem? Nós temos que saber isso. Cuidar de quem? E a lição vai nos dizer: mulheres, crianças e patrimônio. Resumindo estas três em uma só palavra, temos aqui a família. Nós observamos que Deus sempre gostou de proteger a família, porque a família é a base. Se não tiver família, logo não tem igreja, porque a igreja nasce na família. Se a família não está bem, logo não estará bem na igreja, e a igreja não estará bem. Por isso a importância da família, por isso a importância daquele povo deixar algumas pessoas cuidarem das famílias, para que não viesse ocorrer nenhum mal para com eles. Por isso, meu amado irmão, cuide da sua família, peleje, guerreie, tenha as suas vitórias, mas lute por tudo isso pela a sua família. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Algo interessante também é que Noé, no tempo de Noé, quando Deus falou que viria um dilúvio e era para ele construir uma arca, ele deveria pregar para todas as pessoas, e aquelas pessoas entrar na arca para assim não ter a ira de Deus sobre a sua vida através daquele dilúvio. E ele continuou pregando a palavra de Deus, dizendo que viria um dilúvio, mas muitas pessoas zombaram da fé, zombaram da palavra que vinha através de Noé. E muitas pessoas falaram até que isso não iria acontecer, até o ponto de Noé terminar a arca e logo vir o juízo de Deus sobre a terra por intermédio do dilúvio. E todos ali começaram a entender que realmente existia um Deus e que a sua palavra era verdadeira e é verdadeira e eficaz. E ali Noé conseguiu colocar toda a sua família na arca, mas aquele que não acreditou ficou do lado de fora e pereceu. Aqui a lição que eu trago para a nossa vida é que você possa lutar por todos através da obra do Senhor, através da palavra, que você possa pregar, que você possa anunciar as boas novas, mas que possamos também ganhar pelo menos a nossa família. Noé pregou para todos, mas ninguém quis saber da palavra de Deus, mas Noé salvou a sua família. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. O nosso terceiro subtópico diz assim: seja fiel ao comandante. Um subtópico também importante e precioso para a nossa lição. O comentarista vai dizer assim na parte B deste comentário o seguinte: de nada adianta ter uma bela estratégia e um formidável exército se as pessoas não estão dispostas a obedecer ao guia. Este é um dos conselhos da arte da guerra. É um princípio da arte da guerra. A pessoa ter confiança nas estratégias daquele em que lidera, daquele qual está na frente, do nosso guia, daquele que está liderando. E interessante aqui é que o povo, ele estava acostumado com Moisés na liderança. O povo saiu do Egito com Moisés liderando. O povo foi para o deserto por um bom tempo com Moisés liderando, até chegar a um ponto de assim Deus colocar outro líder na frente daquele povo, quando Deus assim falou para Moisés que era chegado o fim da sua trajetória. E ali Moisés morreu e logo veio um sucessor, que era aquele que sempre esteve com Moisés, que é Josué, um jovem valoroso que estava sempre ao mando do seu líder, observando os seus conselhos, guardando os preceitos e principalmente a palavra de Deus, a lei do Senhor. E interessante, meus amados irmãos, é que aqui nós temos a palavra hierarquia neste terceiro subtópico.
a hierarquia é estabelecida por Deus. Então nós entendemos que houve uma ocasião que Deus quis destruir o povo e começar tudo de novo com Moisés. Mas sabe o que é interessante? É que Deus poderia destruir o povo, porque Ele tem poder para isso, Ele é soberano, Ele é poderoso, criou todas as coisas. Mas sabe o que Deus fez? Deus foi conversar com Moisés, a quem constituiu sobre aquele povo. Deus foi falar com Moisés, Deus não destruiu o povo, mesmo tendo a intenção de destruir. Sabe o que nós aprendemos aqui? É que Deus, Ele tem uma hierarquia, a hierarquia é estabelecida. Então nós temos a seguinte lição: nós temos que obedecer à hierarquia que vem de cima para baixo e de baixo para cima, respeitando toda a nossa liderança. Aquele que não obedece à sua liderança, aquele que não obedece o seu guia, não obedece o seu líder, ele está logo assim sendo desobediente e vai assim cair no erro a qual o povo caiu lá no deserto, que perdurou em uma trajetória que era para ser de 40 dias, em uma trajetória de 40 anos, por conta da murmuração, por conta de se virar contra a palavra de Deus e também contra Moisés. Por isso a importância de nós sabermos lidar com a hierarquia, respeitar, seguir o nosso líder e também respeitar a estratégia do nosso guia. Louvado seja o santo nome de Jesus. Irmãos, vamos avançar para o nosso segundo tópico, que tem por tema os espias, que está com base no livro de Josué, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 24. Se você não tem a revista, acompanhe conosco, Josué capítulo 2, versículo 1 ao versículo 24. O primeiro subtópico vai nos dizer o seguinte: enviados para o reconhecimento da cidade. Olha o que o comentarista vai dizer na parte B, na parte de baixo desse primeiro subtópico, o seguinte: essa conduta de Josué em conhecer as condições que seriam enfrentadas por suas tropas demonstra sua responsabilidade pessoal e atesta sua profunda dependência de Deus e fé, pois qualquer que fosse o relatório dos espias, ele já havia anunciado que a guerra seria travada. Essas qualidades, dentre outras, fizeram de Josué um líder de excelência. Irmãos, interessante que nós temos também esse aprendizado, que nós devemos ter o reconhecimento da nossa cidade, que nós vamos assim adentrar, que é a terra prometida, como aqui o povo assim o fez. Josué seleciona alguns espias para ir à terra prometida, para que pudessem ver o que tem lá, o que eles iriam enfrentar. Isso não significa sinônimo de medo, sinônimo de temer a guerra que eles iriam travar. Não. Isso significa sinônimo de responsabilidade. Josué foi um líder responsável, mas mesmo, como o comentarista bem aqui foi enfático, ele dizendo assim, que mesmo com o relatório que os espias trouxessem para ele, a guerra já estava travada. Josué já tinha falado para o povo que iriam guerrear. Mas sabe por que Josué já tinha isso? Já tinha falado isso para o seu povo? Porque ele sabia que mesmo que a guerra pudesse ser algo bem grande, uma dificuldade bem grande para o povo, eles sabiam que o Senhor dos Exércitos, aquele a quem peleja por nós, estava com ele, estava com o povo, porque já tinha prometido a terra para o povo de Deus. Então, mesmo com a terra ali com os gigantes, mesmo com a terra com algumas dificuldades para enfrentar, o povo estava indo, não por suas habilidades, não por suas experiências, mas eles estavam indo com alguém à frente, que é o Senhor dos Exércitos. E quando nós vamos para a batalha, e o nosso Senhor, o Senhor está na frente do exército, a vitória é garantida, porque nós temos um Deus que não conhece derrota, mas sim vitória. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então nós temos aqui um princípio da arte
da guerra, que é a importância de se conhecer o inimigo ao qual está se lutando. É necessário você conhecer todas as estratégias, características, o que o inimigo faz, aquilo que é da guerra, você tem que conhecer. As estratégias do nosso inimigo você tem que conhecer para poder vencer. Ora, como eu vou vencer o meu inimigo se eu não conheço as suas artimanhas? Essa é uma pergunta que eu deixo para você. Conheça o seu inimigo para que a sua vitória possa ser eficaz e mais rápido do que você imagina. O nosso segundo subtópico diz assim: os espias são descobertos. Nosso comentarista vai dizer o seguinte: após atravessarem o Jordão, os 2 espias partiram para Jericó, que ficava aproximadamente 6,5 quilômetros. A princípio a missão não foi descoberta, mas ao cair da noite foi comunicado o caso ao rei de Jericó, que imediatamente mandou seus soldados à propriedade de uma prostituta chamada Raabe. Irmãos, aqui nós vamos conhecer um pouco mais da história desta mulher por nome Raabe, uma mulher de uma fé inigualável, né, de muitas pessoas e até mesmo cristãos, até mesmo naquele momento aquela mulher estava em uma condição de prostituta e ainda não era cristã, ainda não tinha professado ao Senhor. Mas aquela mulher teve algo interessante, ela teve uma fé extraordinária naquele momento, até mesmo para com aqueles espias que estava amando de Josué, estava com o povo de Deus, estava com o Deus eterno, mas quando chegou à terra de Jericó e o líder daquela cidade, o rei daquela cidade, soube do acontecido e foi e mandou soldados para a casa de Raabe para pegar os espias, os homens tremeram, aqueles espias ficaram com medo, mas naquele momento Deus usou aquela mulher, Raabe, para dar uma palavra para aqueles homens e usou assim a fé, algo muito interessante. E aquela mulher foi usada por Deus. Irmãos, algo interessante que eu até gostaria de falar para você é que às vezes a provisão vem de menos se espera. Aprendemos isso nessa aula de hoje, que muitas vezes a provisão vem de menos se espera. Grandes coisas tem feito Deus por nós e por isso estamos alegres e por isso devemos estar alegres. E aqui também anotei dizendo assim: Deus usa formas inusitadas para nos surpreender. Muitas vezes Deus usa a quem é aquele menos nós esperamos para nos abençoar, para nos dar uma resposta a qual nós estamos precisando. Talvez você está passando por uma situação a qual só Deus sabe. E às vezes você está precisando de uma resposta, está precisando de uma bênção rápida para aquela situação. Eu quero te dizer que muitas vezes Deus usa alguém de muito longe para lhe dar um telefonema, para ligar para você, para lhe enviar uma mensagem, para lhe dar um abraço, para conversar com você. E você às vezes nem imagina que Deus está usando aquela pessoa. Fique atento, porque Deus vai enviar alguém a você para responder aquilo que você tem depositado em Deus, os seus questionamentos, porque Deus é aquele que usa coisas impossíveis para se tornar algo possível. Deus é especialista nesta área. Confie em Deus e esteja sempre atento aos acontecimentos da parte do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos dar continuidade com esse terceiro subtópico, com a conclusão dizendo o seguinte: os espias estavam hospedados lá, mas a mulher não revelou a presença deles, salvando suas vidas. É interessante como Deus usa pessoas improváveis em lugares inusitados para estabelecer o seu querer. Aí aqui embaixo ele vai dizer o seguinte: aquela situação em Jericó era impossível para os espias, para Josué, mas não para o Senhor. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Então Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Amém? O nosso terceiro subtópico diz assim: um testemunho para os espias. Irmãos, essa palavra testemunho. Interessante que muitas vezes
eu acredito que você também já teve essa experiência, que quando nós saímos de nossa casa para um determinado local e alguém nos avista, ou de perto ou de longe, a pessoa começa a perceber que nós somos uma pessoa diferente da sociedade. A pessoa entende que ali há uma pessoa que tem algo que muitas não têm. E essas pessoas começam a falar, olha, aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, ele tem uma paz muito boa. Ele transmite alegria, até mesmo sem falar. É muito bom estar perto daquela pessoa. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Até mesmo de pessoa lhe abordar e dizer, você é crente? Você é um pastor? Você é um obreiro? Você é uma mulher de Deus? E às vezes até pergunta para você, sabe por quê? É que nem Paulo vai dizer que não é ele, mas é o Senhor que está agora na sua vida. É neste momento que nós entendemos que não é mais nós, não é mais o Felipe, mas é Jesus que está na minha vida. Quando alguém olha para mim, quando alguém olha para você, não está olhando mais para a sua pessoa, mas para o Senhor Jesus que está na sua vida. Louvado seja o santo nome de Jesus. E ali essa mulher Raabe foi um testemunho de vida para os espias. Interessante é que ela fala em Josué 2:9 o seguinte: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Olha que interessante. Ela ainda acrescentou: o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra, mesmo antes de ser ainda cristã. Para a bênção ser completa, ela acrescentou uma informação valiosíssima que serviria de fortalecimento da fé do exército de Josué, dizendo o seguinte: o pavor de vós caiu sobre nós, e em ninguém há mais ânimo algum. Quando aquele povo soube que Deus estava com aquele povo e estava com Josué, eles começaram a ter tremor, porque eles sabiam que o Deus dos céus e da terra estava com eles, e logo eles saberiam que travaria uma grande guerra e iriam ter uma derrota grande naquela guerra. Irmãos, por isso a necessidade de nós depositarmos a nossa confiança em Deus. Aleluia. Vamos prosseguir. O nosso terceiro tópico diz assim: Raabe, uma heroína da fé. Já estamos chegando ao final desta lição. Peço um pouco mais de compreensão para você, um pouco mais da sua atenção. Continue conosco até o final desta lição. Já estamos terminando. Irmãos, nosso primeiro subtópico diz assim: uma mulher de fé. A pergunta que nós temos que entender e devemos se fazer é: por que uma heroína da fé? Quando nós vamos lá em Hebreus, capítulo 11, se você puder, acompanhe comigo. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nós vamos primeiro aprender o que é fé. E o autor dos Hebreus vai dizer o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E é interessante que no versículo 31 deste mesmo capítulo diz: pela fé, Raabe, a meretriz, não recebeu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Então, respondendo àquela pergunta, por que Raabe foi considerada uma heroína da fé? Porque Raabe, naquele momento, teve uma fé surpreendente. E ali ela foi encaixada, ela foi colocada na galeria dos heróis da fé, que está descrito em Hebreus capítulo 11. Olha que coisa maravilhosa. E sabe o que é mais interessante? É que aquela mulher, Raabe, também fez parte da genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Está em Mateus capítulo 1 e versículo 5, aonde está lá o nome de Raabe. Observe que aqui nós aprendemos e temos a lição que não importa como nós éramos, não importa como está hoje a sua vida, você que está afastado, você que não aceitou ainda Jesus como seu Salvador, não importa como você se encontra neste momento, o importante é que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, morreu por todos nós na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou,
foi para o céu, enviou um Consolador que está todo o tempo conosco. E aqui ele nos deixou o tempo da graça. E ele está dizendo para você: eu te amo, eu quero perdoar todos os pecados, mas que você venha ao meu encontro para que possamos ser assim amigos íntimos e possamos ter um relacionamento. Não importa a situação em que você se encontra. Assim como Raabe era uma meretriz, uma prostituta, mas assim por conta, não alguns questionamentos que ela mentiu, mas Deus não se atentou para a conta daquela mentira. Ali ela estava em um momento carnal ainda, ela ainda não era cristã, por isso ela mentiu. Deus não se atentou para a mentira, mas sim por conta daquela obra que ela teve, sim por conta da fé, que assim livrou os espias e foi uma fé surpreendente. Louvado seja o santo nome de Jesus. O nosso segundo subtópico diz assim: uma mulher de estratégia. No final deste subtópico, o comentarista diz assim: Deus abençoou a Raabe, não por sua mentira, mas por sua coragem e fé. A longanimidade de Deus em relação a suportar os nossos muitos pecados é surpreendente. Olha que interessante que ele vai dizer. O Senhor não nos destrói por nossos erros, mas nos corrige com a sua palavra. Abençoa-nos e diz: vai e não peques mais. Deus não é como muitas pessoas que veem como um pai maldoso, um pai que só corrige, um pai que tem uma vara de ferro para corrigir. Não, Deus não é esse tipo de pai. Deus é aquele que ama, ele como pai ama os seus filhos e corrige, porque o pai que corrige o seu filho, ele ama o seu filho. Por isso Deus nos corrige e Deus, ele nos ama, ele me ama e ele te ama. Louvado seja o santo nome de Jesus. O nosso terceiro subtópico diz assim: a mulher do fio de escarlate, do fio de vermelho. Interessante, irmãos, que esse é um dos tópicos mais interessantes dessa lição. Olha o que o comentarista vai falar acerca deste terceiro subtópico. Um subtópico que nos vai falar que o Velho Testamento apontando para Jesus Cristo no Novo Testamento. Olha o que ele diz. A história de Raabe prefigurava um projeto divino que se revelaria séculos depois, com seu descendente mais nobre, o Senhor Jesus. O fio de escarlate que pendia sobre a janela de sua casa no dia da invasão, em que a forte muralha caiu, apontava para a gloriosa salvação disponível a todos os homens que se arrependessem dos seus pecados. João 3,16. Assim como na saída do Egito, foi o sangue do cordeiro nos umbrais das portas que salvou os primogênitos da destruição do anjo da morte, 40 anos depois, Deus, olhando uma vez mais para esta cena do Calvário, inspirou os jovens espias a usarem como símbolo da redenção, olha só essa parte, a usarem como símbolo da redenção da família de Raabe um fio vermelho, esse fio de escarlate. O Senhor estava a cada episódio da saga do povo hebreu, apontando para o momento em que seu filho desceria do céu e, por amor à humanidade, nasceria uma virgem e morreria numa cruz, trazendo a salvação. Então nós temos esse aprendizado que o Deus Todo-Poderoso sempre esteve com o povo hebreu, sempre apontando para Cristo no futuro, no Novo Testamento, para a redenção eterna. E aqui eu quero concluir dizendo, foi a graça, mas não de graça. Teve um preço, e esse preço foi o sangue carmesim, o sangue puro do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos purifica e assim nos lava de todo o pecado. Jesus te ama, Jesus ele te quer bem, Jesus ele quer te salvar, que possamos estar na sua presença, que possamos a cada dia mais estar depositando a nossa confiança no Senhor, como foi o povo de Deus
naquele momento, Josué liderando este povo, que possamos entender que Deus é quem peleja por nós. Fique com essa palavra, com esse ensinamento da parte do Senhor na sua vida, que possamos ter a cada vez mais a certeza que Jesus breve voltará. Deus te abençoe, fique com Deus e que possamos estar sempre atentos para o que o Senhor tem para a nossa vida. Quero agora passar para o nosso evangelista Igor, que dá continuidade nesta lição maravilhosa. Deus abençoe. Que maravilha, né? Que bom, graças a Deus. Viu que lição extraordinária, né? Que grandes ensinos que o evangelista Felipe nos trouxe nesta manhã na lição de jovens, né? Que maravilha. É muito bom nós sabermos que existe entre nós jovens vocacionados, chamados pelo Senhor, com tão brilhante ministério para exercer na obra de Deus, né? Que maravilha. Que Deus continue abençoando a vida do nosso querido irmão, evangelista Felipe, não só ele, mas toda a sua família, e sabemos que tem um grande futuro promissor se assim continuar perseverando na presença do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. E você, meu amigo querido, professor da Escola Bíblica Dominical, você também pode ser um ministrante das lições. Então, você leia a sua lição, você pode estar recebendo o seu convite para estar aqui junto conosco, participando da transmissão da Escola Bíblica Dominical. São lições maravilhosas que nos trazem grandes ensinos. Eu tenho certeza que você tem aprendido muito. Compartilhe esta live, compartilhe com os demais irmãos, divulgue nas suas redes sociais para que outras pessoas possam ser edificadas. Agora nós iremos fazer um breve comentário sobre a nossa lição de adultos, né, que nos traz o tema eleição e predestinação. Tenho certeza que você já ouviu muito falar sobre essas questões de predestinação e de eleição. Também tenho certeza que você já ouviu e já viu muitos vídeos relacionados à predestinação, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre esta lição. Não vamos nos delongar muito, mas vamos tratar sobre pontos principais da lição para a nossa compreensão desta lição de hoje. Lição de número 3, eleição e predestinação. O nosso texto áureo, ele está em Efésios capítulo 1, do versículo 4 e versículo de número 5. Ele nos diz: e como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A nossa verdade prática da nossa lição vai nos falar assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Para você que não tem a revista da Escola Bíblica Dominical da lição de adultos, você pode encontrar a nossa leitura bíblica em classe na carta aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 4 ao versículo de número 12, que nos diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou
abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Toda a nossa lição, essa lição de número 3, está baseada nestes versículos que nós acabamos de ler em Efésios capítulo 1, versículo 4 ao versículo de número 12. Nós iremos tirar daqui alguns ensinamentos muito importantes para a nossa vida, principalmente se tratando de eleição e predestinação. São duas vertentes, essas duas disciplinas, esses dois argumentos que são de fundamental importância para a vida cristã, para nós que servimos a Jesus Cristo. Entender o processo de salvação é fundamental para todo crente ter convicção da sua salvação. O nosso primeiro tópico vai nos falar sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O comentarista da nossa lição vai destacar no primeiro tópico, o primeiro subtópico que fala sobre eleição divina. Ele vai falar sobre os 3 aspectos dessa escolha. Ou seja, a eleição divina tem 3 aspectos. O primeiro aspecto que ele destaca é em quem fomos escolhidos. Em quem fomos escolhidos. E o comentarista da nossa lição diz, em Jesus, por isso ela é cristocêntrica. Ou seja, a eleição, a primeira pergunta que nós temos que fazer sobre a eleição é em quem fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos em Jesus Cristo. Ou seja, não existe eleição fora de Jesus Cristo. Por isso que ele usa aqui a palavra cristocêntrica. Ou seja, se referindo que a eleição é cristocêntrica. Em que sentido, evangelista Igor? Em sentido que não existe eleição ou salvação fora de Jesus Cristo. É Ele quem, através dele, o ser humano, ele é salvo. Ele é o centro desta salvação. A segunda pergunta que nós temos que fazer acerca da eleição é: em que tempo se deu esta escolha? A própria Bíblia Sagrada também vai nos explicar sobre isso, e o comentarista aqui destaca no seu comentário dizendo que o tempo é dito como antes da fundação do mundo, ou seja, Deus, na sua presciência, no seu saber, né? Deus sabe de todas as coisas, ele já enxerga o fim das coisas, né? Então, ele antes da fundação do mundo, ele já havia elegido as pessoas em Cristo, ou seja, todos aqueles que acreditassem, crescem em Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, esses se tornariam eleitos. É interessante nós frisarmos que não há aqui nenhuma determinismo, no sentido de que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu uns para o céu e outros para o inferno. Por mais que Deus saiba já de antemão quem será
salvo, quem irá perseverar até o fim e quem não vai perseverar até o fim. Deus já é conhecedor desta finalidade, porque ele já conhece o fim das coisas. Se eu disser que Deus não sabe quem será salvo, eu estarei limitando a presciência de Deus, saber de antemão. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Mas a terceira pergunta que se é feita sobre a eleição é: e qual é a finalidade da eleição? Se Deus elegeu as pessoas em Cristo Jesus, para que ele elegeu estas pessoas? Aí a Bíblia Sagrada vai também nos dar esta resposta, e o comentarista colocou aqui a resposta, que é exatamente os textos que nós lemos no texto áureo. Ele diz que nós fomos para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Ou seja, eu quero destacar aqui a palavra santo, né? Hagios é a expressão grega para a palavra santo, que significa ser separado para Deus. Ser separado para Deus. Essa expressão também, ela pode ser relacionada a hieros, que é uma outra expressão grega para falar sobre uma relação especial com Deus, e esta relação não poderá ser rompida, né? No Antigo Testamento, nós temos o vocábulo hebraico kairos. Nós temos o vocábulo hebraico kadosh, né? Que nós vemos diversas vezes no Antigo Testamento, né? Essa palavra kadosh, que significa santo, quando é aplicada a Deus, ela é repetida 3 vezes para dar ênfase à extrema santidade de Deus, como no caso lá em Isaías, capítulo de número 6, que nós vemos ali aqueles seres espirituais dizendo Kadosh, 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 santo, 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 se referindo à extrema santidade de Deus. No Novo Testamento, nós temos também umas repetições de palavra quando queremos dar ênfase ou destacar algo que é de muita importância, ou quando queremos que os ouvintes prestem muito atenção naquilo que está sendo dito. Jesus, ele usou esse artifício linguístico para falar nos seus tempos, quando ele disse: na verdade, te digo. Então nós vemos aqui que Deus nos elegeu para sermos santos, ou seja, para sermos separados, exclusivos para Deus, de propriedade particular de Deus. Você, eu, todos que acreditam em Jesus Cristo, somos propriedades particular de Deus. O apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, dizendo que eles eram o templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? Ou seja, somos a morada de Deus. Já imaginou? Que coisa maravilhosa, que coisa linda, né? Nós, como morada de Deus. A Bíblia diz que Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que nem os céus dos céus podem contê-lo. Mas ele vem, faz morada, né? A sua presença está em cada um de nós. Que maravilha, né? Ele nos chamou para sermos o quê? Nos elegeu para sermos santos e irrepreensível. Quero destacar aqui também a palavra irrepreensível. O que significa essa palavra? Significa que quando olhar para alguém, não poder o acusar de nada, fazendo menção sempre à ação acusadora de Satanás para com os santos de Deus. Quando Satanás olha e ele não tem como acusar essas pessoas de nada, porque elas já foram
justificadas, já estão cobertas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. É interessante nós frisarmos que a nossa declaração de fé da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, a nossa declaração de fé diz que assevera que Deus elegeu a Igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Está contido dentro da nossa declaração de fé este requisito, esse nosso credo, que Deus nos elege todo aquele que crer em Jesus para a salvação. Mais para frente, nós iremos tornar um pouco mais claro esta questão. O segundo subtópico vai nos dizer sobre as condições dessa eleição. Ele diz, o comentarista pega um estudo da Bíblia de Pentecostal, e ele destaca aqui dizendo que na Bíblia Pentecostal tem um ensino lá sobre eleição para a salvação, ou seja, que Cristo é oferecido a todos. Nós acreditamos que a salvação não é limitada. Existe uma vertente teológica que acredita que Jesus Cristo morreu apenas para um grupo de pessoas, mas nós acreditamos que a interpretação correta da palavra todos não significa a classe de eleitos. Pelo contrário, significa toda a humanidade, no sentido de que qualquer pessoa que crê, acreditar em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, este obtém a salvação. Não é apenas de um grupo específico. Então, a nossa declaração de fé também declara que nós cremos que Jesus morreu para todo aquele que crê. João, capítulo 3, versículo 16, vai nos falar que todo aquele que crê, ele é salvo, não é condenado. E fazendo um destaque da palavra crer, né, que um vocábulo grego para representar essa palavra é pisteu, que significa fé, a qual João ele destaca várias e várias vezes no seu evangelho, não só no seu evangelho, mas como em todas as suas epístolas, primeira, a segunda e a terceira epístola, ele enfatiza esta palavra crer, porque o crer para João não era apenas o crer de intelecto, mas era o crer de praticar, de exercício da fé, né? De botar em prática aquilo que você acredita. Portanto, a resposta para o chamamento da salvação é o crer. Deus, ele chama, o indivíduo crê, Deus o salva, o justifica através do sangue de Cristo e assim ele recebe uma nova vida, né? O comentarista diz que essa pessoa previu o arrependimento e fé, ou seja, que Deus já de antemão previu essas pessoas que iriam reagir com fé, com arrependimento, destacando aqui a palavra arrependimento, metanoia, que significa mudança de mente, mudança de direção, mudança de atitude. Toda eleição, através de Cristo Jesus, é tido como uma nova vida para o indivíduo. Ou seja, aquele que roubava, não rouba mais, aquele que mentia, não mente mais, aquele que bebia, não bebe mais, aquele que se prostituía, não se prostitui mais, aquele que fazia as coisas devassas deste mundo, a qual outrora ele praticava, hoje, em Cristo Jesus, ele é uma nova pessoa. Como o apóstolo Paulo escreve na segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 5, no versículo de número 17, ele diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Né? Deus tem esta nova vida para todos nós. Deus tem esta nova vida para todos nós. Ou seja, esta graciosa vontade de Deus de nos salvar
é graça, né? Como disse aqui o querido evangelista Felipe, né? Foi pela graça, mas não foi de graça, né? Foi pela graça, mas não foi de graça. Eu achei isso lindo, achei isso maravilhoso, né? É a graça. A graça o que é? É o favor imerecido, né? Merecíamos? Não merecíamos. Mas foi de graça? Não, não foi. Porque a Bíblia Sagrada nos diz que nós não fomos comprados nem com ouro, nem com prata, nem com pedras preciosas, coisas corruptíveis dessa terra. Nós somos comprados pelo precioso sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. João expressa esse grande amor de uma maneira que ele não consegue encontrar uma palavra para descrever a dimensão deste amor. E ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Não tem como descrever, né? Que enviou o seu Filho unigênito. Nós estávamos perdidos, mas ele veio ao nosso encontro, nos proporcionou esta salvação. A vida santa, né? Já comentamos aqui um pouco sobre vida santa, vida irrepreensível, separado do pecado, irrepreensível, sem defeito e inculpável. Isso só é mediante o sacrifício de Cristo. Não tem vida santa sem estar em Jesus Cristo. Não tem como receber a justificação fora de Jesus Cristo. O nosso segundo subtópico vai nos dizer predestinados para filhos de adoção. Predestinados para filhos de adoção. Quero destacar aqui a palavra predestinação, proorison, né? Esta palavra grega, ela é composta por alguns vocábulos, que denota que eleger ou predestinar ou saber de antemão, né? Ou determinar de antemão, né? Determinar antes. Ele predestinou. Ele predestinou o quê? Ele predestinou que todos aqueles que acreditarem em Jesus Cristo serão salvos. Eu quero destacar aqui as 3 princípios da salvação. A salvação, ela é interpretada de 3 maneiras. A primeira maneira é, eu fui salvo, que lança luz ao passado. Eu fui salvo. Lança luz ao presente. Eu estou salvo. E lança luz ao futuro. Eu serei salvo. Este eu serei salvo denota a perseverança dos santos. Pois aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso mesmo, será salvo. Aquele que perseverar, ou seja, fui salvo, estou salvo, porque a salvação é um estado de salvação, e serei salvo se eu perseverar. Por quê? Porque a salvação é um conjunto de elementos que proporciona ao indivíduo a salvação. O indivíduo não pode ser salvo se ele viver de forma dissoluta como o mundo mostra. Ele é salvo a partir do momento dessa perseverança que ele tem em servir em Jesus, em praticar esta fé, em exercer esta fé, em viver esta fé todos os dias da sua vida, né? Ou seja, Deus ele predestinou. O comentarista da nossa lição destaca ainda: podemos, consequente nossa declaração de fé, ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim, como ele destaca Romanos capítulo 8, versículo 29 ao 30. Logo foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Torná-los seus filhos. Entra ali a questão dos filhos por adoção. Uma nação, uma única nação do mundo
que é eleita por Deus, que é escolhida a dedo por Deus, é a nação de Israel. A nação de Israel é a nação eleita, escolhida por Deus. Dentre todas as nações da terra, Deus disse a Abraão: farei de ti uma grande nação. Né? E esta nação era o povo hebreu, era o povo de Israel, era o povo judeu hoje. Eles são eleitos a dedo por Deus. Mas a salvação vem pelos judeus, ou seja, alcança os judeus e se estende até os gentios, fazendo com que os gentios se tornem filhos de Deus por adoção. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar que nós fomos enxertados, né? Nós fomos colocados nesta grande árvore chamada Jesus Cristo, né? Que nos proporciona sombra, alimento, tranquilidade para as nossas vidas, né? Então, nós somos filhos por adoção. O comentarista destaca uma prática que existia na época. Esta prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos, ou seja, entre os judeus, essa questão de adoção não existia, né? Mas era muito conhecido, era muito conhecido entre os romanos, entre os gregos, né? Ou seja, ele sabia essa questão da adoção, né? Aqui falando sobre o privilégio, né? O privilégio da adoção. O que é esta adoção? A salvação por intermédio de Jesus Cristo nos proporciona a adoção como filhos. E nós, como filhos adotivos, nós temos direito à herança da mesma maneira, da mesma forma, das ricas bênçãos que Deus já nos abençoou nos lugares celestes. O comentarista destaca: Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com esta dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Neste sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Ou seja, dentro da cultura romana, da mesma forma dentro da cultura grega na época, todos que eram adotados tinham os mesmos direitos dos pais e nos bens, né? Tinham os mesmos direitos. A Bíblia nos diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus, né? Temos os mesmos direitos, as grandes bênçãos da salvação, da vida eterna, dos privilégios em servir a Deus, nós como filhos também possuímos. Nosso terceiro tópico vai nos dizer a sublimidade do propósito divino na predestinação. Predestinação e salvação. O comentarista destaca: o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoas alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se dos seus maus caminhos. Queridos, Deus não predestinou ninguém para o inferno. Deus não predestinou ninguém para o inferno, assim como ele não predestinou ninguém para o céu. Ou seja, todo aquele que crê é salvo. Se não crê, é condenado. Deus, como conhecedor do futuro, sabe sim quem vai ser aquele que vai manifestar com fé e vai perseverar até o fim. Mas Deus também sabe que aquele que pode perseverar com fé, e aquele que vai aceitar a Jesus mediante a fé, e ele não vai conseguir perseverar nessa grande corrida à salvação. Ao contrário de que é uma linha teológica que permeia os nossos dias, ensina que Deus determinou uns para o céu e outros para o inferno.
mesmo que esses que foram determinados para o inferno, eles um dia possam crer em Jesus Cristo, esta graça temporária, como eles defendem, ou seja, Jesus lhe faz provar, né, da salvação. É a mesma coisa que botar um doce na boca da criança e querer tomá-lo, né? Deus se torna um Deus perverso e injusto. Eu não creio num Deus perverso, não creio num Deus injusto. Pelo contrário, eu creio num Deus justo, né? Um Deus que coloca salvação para o indivíduo, batiza o indivíduo com o Espírito Santo, dá a ele as bênçãos do reino. Mas ele olha lá no caderninho dele, não, isso aqui foi predestinado para o inferno. Não, isso aqui, ele está ali me adorando, está ali pregando, está ali fazendo a obra, mas ele vai para o inferno. Eu já determinei que ele vai para o inferno. E aquela pessoa, ela é jogada no inferno por algum pecado, por algum motivo, né? Nós não cremos assim. Deus não determinou ninguém para o inferno. Deus não determinou ninguém para a salvação. Se você responder com fé, você será salvo. Se você perseverar, você será salvo. É isso que a Bíblia Sagrada nos ensina. Este é o ensinamento mais coerente com a Bíblia Sagrada. É isso que nós acreditamos. Que lição maravilhosa. A predestinação, ela é vinculada ao amor de Deus. Quero fazer uma pergunta a você. Você obriga o seu marido a lhe amar? Você obriga a sua esposa a lhe amar? Você obriga os seus filhos a lhe amarem? Com certeza a resposta é não, né? Se Deus houvesse determinado as pessoas para o céu ou para o inferno, com a determinação absoluta, como seria manifesto o amor verdadeiro? Ou seja, a pessoa só amaria a Deus porque Deus determinou que aquela pessoa o amaria. Não. Não é amor espontâneo. Não é amor verdadeiro. É um amor manipulado. É um amor que é imposto. Isso não é amor verdadeiro. A Bíblia nos diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele manifestou esse amor e nós recebemos este amor e sentimos este amor e voluntariamente devolvemos este amor a Ele, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Nós não o amamos por tudo aquilo que Ele faz. Nós o amamos porque Ele é Deus, por aquilo que Ele é. É isso? Eleição e predestinação. Quero chegar aqui à conclusão da nossa lição e vai nos dizer: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Persevere, vá até o final. Falta pouco. Jesus está às portas. É apenas o princípio das dores. Mas cremos que esses sinais são para nossa alegria, para nossa regozijo em saber que Jesus Cristo está às portas. Ele estende até nós esta salvação. Ele estende até nós estas bênçãos. Ele estende até nós este favor imerecido. E nesta manhã eu lhe convido. Responda com fé. Responda com gratidão. Responda com amor. Responda com perseverança. E eu tenho certeza que você vai desfrutar das mais ricas bênçãos que Deus já nos abençoou. Amém, queridos? Que Deus em Cristo continue lhe abençoando. Vamos ficando por aqui em nossa transmissão da Escola Bíblica Dominical. Domingo que vem
teremos novamente a nossa transmissão, tá bom? E participe, deixe as suas perguntas, deixe os seus comentários aí, né? Que tivemos acesso, nós iremos responder a você, tá bom? Dúvidas sobre a lição de adultos, dúvidas sobre a lição de jovens, né? Deixe a sua pergunta, vamos interagir, vamos compartilhar, vamos mostrar que a Escola Bíblica Dominical está ativa e atuante ainda, apesar desta quarentena, dessa pandemia, mas nós estamos aqui fazendo a obra de Deus, porque a obra é de Deus. Que Deus em Cristo Jesus abençoe. Quero estar encerrando essa transmissão com uma oração e desde já agradecendo à mesa diretora, ao nosso pastor presidente e a toda a liderança desta igreja, a você, querido superintendente, professor, persevere. Vamos ficar juntos nesta grande batalha. E eu tenho certeza que Deus nos dará vitória. Amém? Feche os teus olhos, vamos estar orando. Querido Pai eterno, Deus de toda bondade, Deus de toda misericórdia, Deus de graça, obrigado, Senhor. Obrigado pela eleição. Obrigado por tua bondade, pelo favor imerecido para conosco. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito. Lhe rendemos graça. Oh, glória a Deus, lhe rendemos glória. Lhe rendemos honra, Senhor, porque sabemos que Tu és único, Tu és verdadeiro, Tu és santo. Obrigado por nos abençoar em todas as sortes de bênção nos lugares celestes. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito que nos consola, que nos ajuda, que nos fortalece. Ó Senhor, nesta manhã, entra em cada lar, entra em cada família, abençoando, fortalecendo, suprindo as necessidades dos nossos irmãos que estão carentes, que estão precisando do auxílio. Senhor, envia lá, ó Deus. Tu és o Deus provedor, Tu és o Deus que provê, Tu és o Deus que responde à fé do Teu povo. Querido Deus, continua abençoando a Tua igreja. Oh, glória a Deus, continua agraciando o Teu povo e guardando a Tua igreja, Pai, para a glória do Teu santo nome. Abençoa e que as demais programações sejam também abençoadas para a glória do Teu santo e bendito nome. Nós lhe rendemos graças e lhe rendemos glórias em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje à noite lhe convido a participar junto conosco de uma transmissão ao vivo. Teremos culto evangelístico, tá bom? Você é o nosso convidado especial aí dentro da sua casa, assistindo online. Esse é um mecanismo que nós temos de alcançar e juntos continuarmos adorando a Deus até tudo voltar ao normal. Tudo vai voltar ao normal. Enquanto isso, vamos adorar a Deus junto, mesmo online. Venha, participe, compartilhe. Às 19h30 nós estaremos juntos